Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao eterno Criador. Oh, maravilha! Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é o nosso eterno Criador, aquele que vive, que reina para todo sempre. Querido, estou alegre, estou feliz, mais uma oportunidade que o eterno Criador tem nos dado. Louvado seja o nome dele. Graças a Deus, eu faço questão de pedir a você para continuar se inscrevendo no nosso canal, continuar compartilhando os vídeos, deixando na aba dos comentários aí. Pode ser positivo, negativo, não tem problema, tá bom, queridos? O que eu não souber, você me ensina, e o que você não souber, eu passo para você. Eu não sou professor, eu não vou te ensinar. Nós só lemos o que está escrito. Querido, esse vídeo, ele trata de uma coisa muito importante. O que é que eu quero falar aqui? O fardo de Jesus é manso, é leve e é suave, não é? Leve e suave. Você sabia que os protestantes anticatólicos, eles carregam o fardo pesado? Isso, é isso mesmo. Ou seja, esse fardo pesado é devido ao quê? É um fardo pesado da lei mosaica. Por quê? Eles não obedecem toda a lei, apenas ouvem o que eles querem, não é? Então, a Bíblia, lá em Romanos 2:13, fala o quê? Não são justos aos olhos de Deus. Quem guarda, quem ouve a lei, eles não são justos diante de Deus. Agora, uma coisa muito importante e interessante, nós temos que falar, não é? Nós temos que falar que o mundo, ele mudou. O mundo mudou. A igreja de Cristo deveria evoluir. Mas será que a igreja evoluiu? A igreja, olha, igreja não prédio. Igreja não casa, não quatro paredes. Será que a igreja evoluiu? Será? O que você acha quando entrou na cabeça de Deus que tinha que mudar os tempos, mudar os aeons, mudar as alianças, mudar o testamento? Você acha por que precisou ser mudado? Hein? Lá em Hebreus 10 fala que a lei, ela foi substituída pela graça, a velha aliança foi substituída pela nova aliança devido a ela ser enferma. E ela não aperfeiçoava ninguém. Não é isso que fala? Então veja bem, se o mundo mudou, a igreja de Cristo, será que ela evoluiu? Será? Mas se você prestar atenção, Jesus, ele atualizou o antigo mandamento, né? Ele atualizou. Por que ele atualizou? Porque antes dele vir, como filho de Deus, era a lei, era os 10 mandamentos. E tinha ali as 613 ordenanças no Antigo Testamento. Então, Jesus, quando ele veio, ele atualizou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e resumiu em apenas 2. Mas esses 2, ele alinhou com os novos tempos. Ou seja, aquela velha lei, aquelas 613 ordenanças, quando Jesus veio, ele mudou, ele atualizou para 2 mandamentos só, e esses 2 mandamentos, eles ficaram alinhados com os novos tempos. Então, agora o fardo é leve, ou seja, da vinda de Cristo lá no primeiro século, o surgimento dele, então passou a ser um fardo leve, porque o da lei, ele era pesado. O fardo da lei, ele era pesado. Então, se nós observarmos, os protestantes anticatólicos, eles dizem que estão no tempo da graça, mas carregam costumes e crença do fardo pesado da lei mosaica. Então, eles misturam
a antiga aliança com a nova aliança. Agora, se eles fazem isso, então eles estão presos no passado e precisam evoluir. Verdade ou mentira? Sim ou não? Como diz lá o bispo do dedinho, né? Dos dedinhos. Sim ou não, pessoal? É assim que ele fala. Então, se eles misturam antiga aliança com nova aliança, e se eles fazem isso, então eles estão presos no passado e precisam evoluir. Eles não entenderam que Cristo, quando veio, ele já trouxe uma evolução na questão de mandamento, na questão de tempo, na questão de alianças. Ele trocou a velha pela nova e as 603 ordenanças, ou os 10 mandamentos ali, ele resumiu só dois. Mas esses dois vieram aliados com os novos tempos. Então, olha uma coisa interessante. Esse pessoal, esses que dizem que guardam a lei, mas eles não o fazem, eles se autodeclaram justos e salvos, mas baseados em algumas das 613 ordenanças, não é, da lei dos judeus, que eles mesmos escolhem para obedecerem e para julgar os católicos que estão na graça. Você veja que interessante. A guarda do sábado, por exemplo. Você veja bem, é um dos mandamentos da lei dos judeus. Verdade ou mentira? Sim ou não? Então, estranhamente, queridos, olha que interessante. Estranhamente, os protestantes que guardam o sábado não obedecem toda a lei. Eles apenas ouvem o que querem ouvir. Mas e os outros mandamentos? Apenas ouvem. Eles apenas ouvem. Mas se você observar Romanos, no capítulo 2, o verso 13, Paulo disse claramente uma coisa: os que apenas ouvem a lei não são justos. Os que apenas ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ué, mas se o tempo evoluiu, se as alianças evoluiu, porque Jesus foi o responsável por essa aliança. Então, se eles ainda vivem pela velha aliança, praticando mesclada a velha com a nova, e para os religiosos, ela está mesclada. Para os protestantes, não é? Evoluído, entre aspas, ela está mesclada. Então, eles misturaram Velho Testamento ou Velha Aliança com Nova Aliança. E eles fazem isso dizendo-se salvos em Cristo, justos e salvos. Mas será, queridos, será que é preciso desenhar para que as pessoas realmente entendam que a igreja de Cristo, pessoas, elas evoluíram no entendimento, no conhecimento, isso tudo para melhor. Quando Cristo, ele pegou os 10 e transformou em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo, ele disse aí, disto aí depende toda a lei. Ou seja, se você praticar esses 2 mandamentos, você está ali abrangendo toda a lei. Então isso é o quê? É evolução. Mas os religiosos não acreditam. Eles ainda continuam praticando obras da lei e com isso eles dizem que estão certos. Ué, mas se os guardadores do sábado pudessem entender que o sábado era um dos mandamentos da lei dos judeus, eles estranhamente entenderiam que os que guardam o sábado, eles não obedecem toda a lei. Mas, se for para guardar o sábado, não é? Se for para guardar o sábado, então eles teriam que praticar
as outras 630 ordenanças. Por exemplo, uma mulher, quando ela estivesse nos seus dias, ela não podia deitar com seu marido, não podia compartilhar o mesmo leito. Por exemplo, se dois homens estivessem brigando, né? Brigando, uma mulher, se ela fosse apartar, uma das mulheres desses dois homens fosse apartar a briga e por algum motivo, se a sua mão batesse em alguma parte íntima desse homem, não é? A mão dela deveria ser cortada. Então isso também fazia parte da lei. Então, você sabe o que eu quero dizer. Então, e por que não fazem isso? Então, dá para você ver que os crentes protestantes que ainda praticam obras da lei, eles não entenderam nada da mudança, da evolução de alianças, da evolução de testamento, a evolução que o próprio Cristo trouxe. Então, se a lei para muita gente não evoluiu, os tempos não evoluiu, então também pessoas que praticam essas coisas não evoluiu. Apesar de que parece que você ouve programa na televisão, né? No referido povo, desse referido povo, você acha até que o conhecimento deles evoluiu, mas não evoluiu. Não evoluiu porque eles não entenderam nada sobre mudança de aliança, mudança de testamento. Se você observar o propósito do livro de Hebreus, o livro de Hebreus foi escrito para a gente entender como que foi feita a transição entre lei e graça. E nós observamos, queridos, que tudo foi para a honra e para a glória do nosso eterno Criador. E se você não observa isso, você poderá estar em maus lençóis. Tá bom, querido? Eu quero deixar esses créditos para o nosso irmão, aonde eu tiro um pouco de entendimento e conhecimento, não é? Do grupo em que nós estamos inseridos, que são vários grupos, né? Mas eu quero agradecer aqui, né? Porque eu esqueci de anotar o nome do nosso irmão aqui. Mas, para quem não sabe, não é? Essa fala ou esse estudo, não é? São estudos que têm crescido o entendimento das pessoas, têm evoluído o entendimento das pessoas. Então, o objetivo é, se nós não estivermos dispostos a evoluir junto com o entendimento da palavra, o mundo muda, querido. O mundo está em constante mudança. Aí você fala, mas a palavra de Deus não muda. Em que sentido que você acha que ela não muda? Foi o próprio Jesus que mudou. O próprio Jesus que mudou. O Deus, quando ele olha do céu para baixo, ele não viu um justo sequer. A lei, ela foi mudada porque ela era enferma. Ela não era capaz de aperfeiçoar ninguém. Não. Então, o nosso espírito, que é aperfeiçoado, Hebreus capítulo 12, não é? Então nós temos em nós que o nosso espírito ele foi aperfeiçoado, conseguiu ser aperfeiçoado, porque quanto mais o tempo passa, o nosso espírito ele vai evoluindo. E isso é a Bíblia que diz. Espíritos, não é? Santificados, ou o espírito que vai se santificando mais. Então, nós vamos evoluindo de acordo com o tempo. Apesar de que a nossa estadia aqui ela é muito curta, né? Graças a Deus que alguns conseguem 80 anos, 70, 90, mas ele é muito curto comparado com a eternidade, não é? Mas enquanto estivermos aqui, nós temos o dever, a obrigação de evoluir, não é? No nosso entendimento.
Mas se uns querem continuar ainda naquela mesmice da lei, praticando coisas da lei, coisas que nem o próprio Deus suportou, nem o seu filho na manifestação, o Deus na manifestação de filho, nem ele mesmo suportou. Então foi preciso mudar, foi preciso evoluir e nós estamos aqui, espíritos aperfeiçoados. Cada dia mais nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Por quê? Porque enquanto estiver aqui, a nossa carne, ela não evolui, não. A carne, ela vai ser sempre aquela coisa que vai estar errando, que vai estar perdendo o alvo, né? Mas o nosso espírito, ele é aperfeiçoado em Deus. Tá bom, queridos? Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça o like. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de deixar na aba dos seus comentários a sua opinião, tá bom? Que tenham um bom dia e que todos nós possamos estar em Cristo, sempre aperfeiçoando o nosso espírito. Amém.